Quando Marc Marquez deixou a Honda depois de 15 anos, 8 títulos mundiais e mais de 100 vitórias, a Honda entrou em colapso. Em 2023, nenhum piloto Honda terminou no top 5 do campeonato. Em 2024, igual. A moto mais vitoriosa da história do MotoGP virou a mais difícil de pilotar, e ninguém sabia exatamente por quê. É nesse contexto que Diogo Moreira, 21 anos, brasileiro, chega ao MotoGP pela Honda LCR em 2026. Diogo Moreira venceu o campeonato de Moto2 em 2025, a segunda categoria do MotoGP. Antes disso, foi campeão de Moto3 em 2023. O currículo é sólido. 2 títulos mundiais em categorias de base, pilotando para equipes diferentes, em condições variadas. Não é um acidente de calendário, é consistência. O problema, como sempre, é que Moto2 e MotoGP são planetas diferentes. No Moto2, todas as motos têm o mesmo motor, um Triumph de 765 cm3, desenvolvido especificamente para a categoria. A diferença entre pilotos é puramente técnica, setup de chassi, frenagem, saída de curva. No MotoGP, cada fabricante tem seu próprio motor, sua própria eletrônica, sua própria filosofia de pilotagem. Honda, Ducati, Yamaha, Aprilia, KTM, 5 culturas de moto completamente diferentes. Passar de Moto2 para MotoGP é como aprender a pilotar de novo. A Honda RC213V de 2024 tem um problema técnico que os engenheiros ainda estão tentando resolver. A moto funciona em um range de setup muito estreito. Com o Marquez, isso não era problema. Marquez pilotava através dos problemas. Ele compensava deficiências técnicas com talento físico, entrava nas curvas mais tarde que qualquer outro piloto, freava mais forte, saía mais rápido. A moto se adequava a ele porque ele era fisicamente impossível de replicar. Quando Marquez foi embora, os outros pilotos Honda não conseguiram reproduzir esse estilo. Johan Zarco, Luca Marini, John Mir, pilotos competentes, com títulos e vitórias, chegaram à Honda e ficaram medianos. A pergunta que ninguém consegue responder completamente: o problema é a moto, ou era Marquez? A resposta é honesta: provavelmente os dois. A Honda está redesenhando a moto para 2026. Prometem que vai ser diferente. Mas toda montadora promete que o próximo modelo vai resolver os problemas do atual. Nem sempre é verdade. A Honda LCR é uma equipe satélite, recebe motos da Honda mas não é a equipe de fábrica. Repsol Honda é a equipe principal. LCR é o segundo escalão. Isso significa que Moreira vai pilotar uma moto ligeiramente menos desenvolvida do que os pilotos da equipe principal. É o caminho padrão para rookies, nenhum fabricante coloca um estreante na equipe de fábrica. Por que a Honda escolheu Moreira? 3 razões. Primeira, o mercado brasileiro. O GP do Brasil de MotoGP voltou ao calendário em 2026, em Goiânia. Um piloto brasileiro garante audiência, patrocinadores e cobertura de mídia que nenhum piloto europeu ou asiático consegue no Brasil. Segunda, currículo consistente. 2 títulos em categorias de base e argumento sólido. Não é garantia, mas é evidência. Terceira, disponibilidade e custo. Moreira não tem o histórico que justificaria um contrato de 10 ou 15 milhões de euros por ano. Para uma Honda que está em reconstrução, contratar um jovem promissor é mais racional do que pagar prêmio por veteranos que já demonstraram que não conseguem extrair o melhor da moto atual. O Brasil vai ter GP de MotoGP em Goiânia pela primeira vez desde 2004. 22 anos de ausência. Uma geração inteira de fãs brasileiros que nunca assistiu MotoGP ao vivo no Brasil. Moreira vai correr em casa em 2026. Isso é pressão de um tipo que não existe em nenhuma outra corrida do calendário. O Autódromo Internacional de Goiânia é uma pista técnica, com pouca velocidade de reta e muito trabalho de frenagem. Para um piloto jovem, em uma moto que ainda está sendo desenvolvida, pilotar com 200 mil torcedores brasileiros na arquibancada é uma variável que não aparece nos dados de telemetria. A história do automobilismo está cheia de pilotos que performaram pior em casa por excesso de pressão. E cheia de pilotos que encontraram algo extra quando correram na frente do próprio país. Não dá para saber qual será o caso de Moreira até acontecer. Cenário otimista, a Honda de 2026 é genuinamente melhor. Moreira chega com frescor, sem os vícios técnicos de pilotar a Honda antiga. Termina entre o 8º e o 12º lugar no campeonato no primeiro ano, resultado honesto para um rookie numa equipe satélite em reconstrução. Fica mais um ano. Depois disso, avalia as opções. Cenário pessimista, a Honda de 2026 ainda tem problemas. Moreira passa a temporada lutando para entrar nos pontos. A mídia brasileira, eufórica com o GP de Goiânia, não entende que o problema é a moto. O piloto vira símbolo de decepção. Cenário realista, é em algum lugar no meio. O primeiro ano de MotoGP é quase sempre difícil. A diferença entre o melhor rookie do ano e o pior é normalmente questão de quão ruim é a moto do pior, não de talento. O que vale observar são as diferenças de pace em relação ao piloto de fábrica Honda. Se Moreira chegar perto do piloto Repsol, é sinal de que tem algo ali. Se a diferença for grande, o trabalho começa a ficar mais complicado.
O Brasil vai ter 2 pilotos em categorias principais do motorsport mundial em 2026, simultaneamente pela primeira vez em muitos anos. Bortoleto na F1. Moreira no MotoGP. Nenhum dos dois está numa situação fácil. Os dois estão chegando em projetos em construção. Os dois vão precisar de paciência, da parte deles, das equipes, e de quem acompanha. O que o paddock clandestino vai fazer é isso, acompanhar com atenção, sem hype e sem pessimismo artificial. Dados quando houver dados. Contexto quando houver contexto. Quando der certo, a gente vai celebrar. Quando não der, a gente vai explicar por quê, sem inventar desculpas e sem culpar o piloto por problemas que não são dele.